Olá, eu sou o professor Irapuã, você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é banco de dados, um exemplo de aplicação das três formas normais. Em outro vídeo eu falei a respeito das formas normais. Aqui eu estou resgatando esse conhecimento. Então lembrando que a primeira forma normal, a primeira FN, consiste em retirada da estrutura os elementos repetitivos. Então aqui aqueles campos em que possuem dados que se repetem. Por exemplo, o ID 10 do cliente sempre vai ser a Maria. Por mais que eu coloque outros valores, quando eu colocar ID 10, vai ser sempre a Maria. Então, isso apresenta uma repetição. Da mesma forma, produto, agência bancária, fornecedor. Tá? Então, toda vez que eu tiver que colocar um dado e eu sei qual é o conteúdo de outros campos, são dados que se repetem. A segunda forma normal, ela pode existir ou não. Tudo depende se eu tiver, a partir do resultado da primeira forma normal, que já eram duas tabelas, uma delas ter chave composta, ou seja, tem mais de um campo como chave primária. Né? Aquela chave que ordena, né? Que controla o conteúdo da tabela. Então eu vou atuar nessa. Eu copio aqui numa chave composta e atuo perguntando para cada campo se realmente ele tem a ver com os dois campos da chave da tabela ou apenas um. Se for apenas um, eu retiro e crio uma nova tabela. Caso contrário, eu mantenho. Veja, novamente, é importante ressaltar que a segunda forma normal ela pode ou não existir. Ela não existe se eu não tiver chave composta. A terceira forma normal, eu vou fazer o seguinte, se tiver tido segunda forma, eu copio a tabela composta e atuo nas outras, que são apenas chave primária. Tem um campo só. Então eu vou perguntar para cada campo se ele tem a ver com a ID, com a identificação dele, com a chave primária. Se tiver, eu mantenho. Se não tiver, eu retiro, crio uma nova tabela e copio esse campo que ele fez menção. Aqui nós vamos ver um exemplo disso na prática. Exemplo 1. Então, estou passando aqui para vocês já alguns atributos. Nesse momento, eu não vou passar o problema, mas sim, já estou passando os atributos para ficar mais didático o negócio. Então, assim, eu passo os atributos: nome do correntista, telefone do correntista, número da conta corrente, CPF do correntista, saldo, ID do correntista, agência e nome da agência. Eu coloco como características que ele não poderá ter conta conjunta. Isso aqui é uma simplificação, tá? Na vida real eu teria. Mas aqui, para o exemplo não ficar muito longo, eu restringi dessa forma. E o número da conta corrente é único. A primeira coisa que eu faço é padronizar. Aqui eu estou usando a padronização do IORDO. Então, assim, o número da conta corrente fica NRCC. Poderia ser NR conta corrente? Poderia. Tá? Se eu fizer assim, eu uso, toda vez que eu usar conta corrente, eu tenho que escrever ela por extenso. Tá? Nome do correntista, NM correntista. Telefone do correntista vira NR telefone. CPF do correntista é o número do CPF, né? Então é NR CPF. Saldo é o valor, né, que eu coloco lá dentro, então é VL saldo. ID do correntista, identificação do correntista, né? Então fica ID correntista. A agência, que eu entendo que é o número da agência. E nome da agência, NM agência. E aí vem a grande questão, né? O que repete? O que eu fiz? Peguei os campos, coloquei num formato tabular, né? E joguei alguns valores. Esses valores, eles seguiram aquela primeira regra de que o número da conta corrente é único, então tem lá 1001, 1002, 1003, 1004, e que a conta corrente só tem um correntista. Então tem lá 1001, tem o 10 João, a 1002 tem 10 João. Né? O João tem duas contas correntes. Eu tenho agências que são atreladas ao número da conta corrente. Ó, eu tenho duas agências iguais. A 100, né, que é a independência, também é na 1001 e na 1003. E eu tenho outras duas. O João, ele tem duas contas, a Maria tem uma, o Marcos tem outra, e os dados referentes ao telefone e ao CPF. E o saldo? Aí vem a outra questão, né? O que eu vou analisar? Né? Eu posso ver pela agência, eu estou vendo que tem duas agências iguais, ou pelo correntista, tem dois João.
Vou fazer primeiro pela agência. Tá? Vamos ver como que funciona isso daqui. Ó, pela agência, eu tenho o número da agência que repete e nome da agência. São esses dois campos. Então, vamos lá. Primeira forma normal. Vamos separar o que repete. Então, coloquei todos os campos aqui nesse rascunho à minha esquerda. E aí, eu começo a ver. Falo, olha, vamos lá. O que repete? Eu tenho nome da agência, número da agência e nome da agência. Então, são esses dois itens que repetem. E o resto, eu vou colocar nessa outra tabela. Tá? Nome da ID do correntista, nome do correntista, telefone, tá? CPF e saldo. Tá. Aí, assim, essa tabela direita tem os dados da agência, eu vou chamar de TB Agência. A outra ainda está um pouco nebulosa, né? Eu sei que o número da conta corrente é único porque estava descrito, então eu vou deixar ele como chave primária. Eu vou então colocar o nome como TB1, tá? É temporário esse nome. Vamos ver o que acontece. Né? Vou partir para a segunda forma normal, mas assim, será que eu tenho chave composta? Né? Eu preciso ver a tabela 1 e a tabela agência nesse caso. Bem, a resposta é que não. Se não, então eu não vou ter segunda forma normal. Sendo assim, eu tenho que escrever isso, tenho que justificar. Segunda forma normal não há, pois não existem chaves compostas. Ok, agora eu posso passar para a terceira. A terceira eu vou analisar cada uma delas. TB agência aparentemente está ok, né? Número da agência e nome da agência, aparentemente estão certo. Aí eu começo a perguntar, número da agência tem a ver com conta corrente? Tem. ID do correntista tem a ver com o número da conta corrente? Tem. Nome do correntista tem a ver com o número da conta corrente? Será que esse campo aqui tem a ver com o número da conta corrente? Veja, eu acho que ele tem mais a ver com o ID correntista. Sendo assim, ó, eu tiro esse campo daí, faço uma cópia do correntista, tá? Porque ele tem a ver com ele. Tá? E agora eu vou fazer outras análises. Número do telefone, tá? Também tem a ver com o correntista. O CPF também tem a ver com o correntista. Tá? Aqui virou tabela conta corrente, que são os dados da conta corrente. E aqui essa tabela que tem os dados do correntista, eu posso chamar de TB correntista. Vou ajeitar o tamanho delas. Tá? Enfim, eu fiz a normalização, né, dos campos. Agora vamos ver os relacionamentos. Aqui eu sei que tem um relacionamento porque, olha, a priori, a regra é que quando eu tenho campos iguais, ó, no caso aqui, ó, tem o número da agência, número da agência. Eu vou colocar um tracinho na altura do campo. Ó. O campo está aqui nessa altura, ele sai daqui e é ligado nesse. Aí eu vou perguntar o seguinte, ó, olhando por aqui, uma conta corrente pode ter quantas agências? Uma conta corrente pode ter uma agência. Agora eu vou ler do outro lado. Uma agência pode ter quantas contas correntes aqui? Quantas será que ela pode ter? 1, 2, 10, 100? Como eu não sei exatamente o número, mas eu sei que é mais de uma, então é N. Vendo desse lado aqui, correntista, TB correntista e TB conta corrente, eu tenho ID correntista como campos iguais, então eu faço a ligação aqui. Aí eu vou perguntar, uma conta corrente pode ter quantos correntistas, segundo o nosso exercício? 1. Um correntista pode ter quantas contas correntes? Lembra do João? Pode ter quantas contas correntes? 2, 3, 4? N. E é isso que eu verifico olhando por aqui, ó. E assim eu termino a terceira forma normal com a visão da agência. Agora eu vou verificar de uma outra forma. Eu fiz primeiro da agência, agora eu vou ver pelo correntista. Pelo correntista, quais são os campos que repetem? Eu tenho ID correntista, nome do correntista, número do telefone e CPF.
Então, esses são os campos que repetem, segundo a visão do correntista. Então, vamos lá, mesma coisa. Vamos ver aqui. O que repete? Aí eu vou tirar o nome do correntista. Ele tem a ver com a ID correntista, então eu já coloco lá. O número do telefone, CPF. E o resto eu vou colocar do outro lado. O número da conta corrente é o que organiza, né, minha chave primária. E aí eu trago os outros campos. Aparentemente, essa daqui tem a ver com uma correntista. Essa daqui ainda está um pouco nebulosa. Vamos lá. Aqui eu vou colocar como correntista, porque tem os dados do correntista. E aqui eu vou colocar TB1. Tá? Podia ser outro nome, enfim. Mas eu vou colocar esse daqui. Tá? Lembrando que os nomes ainda são temporários. Segunda forma também não tem, porque não tem chave composta. Então, resulta na terceira forma normal. Aqui aparentemente está certo, vou analisar essa daqui. O número da conta corrente é a chave primária. O número da agência tem a ver com o número da conta corrente? Tem. Nome da agência tem a ver com o número da conta corrente? Acho que não, né? Tem a ver com o número da agência. Então, eu vou tirar ela daqui. Como eu falei que tem a ver com o número da agência, vou fazer uma cópia dela, ela vai ser minha chave primária. Tá? Então, criei uma outra tabela aqui. Aí eu vou verificar também aqui nessa correntista. A ID correntista tem a ver com quem? Puxa, tem a ver também com a tabela de contas, tem a ver com conta corrente. Então, ela vai fazer uma cópia dela aqui. Porque a ID correntista tem conta corrente. O nome do correntista está certo, o telefone está certo, o CPF está certo. Ok. Essa daqui parece uma tabela que tem os dados da agência. Eu posso chamar ela do quê? TB Agência. Essa daqui, os dados que estão aqui são a respeito de conta corrente. Então, vou mudar aqui de TB1 para conta corrente. E aqui vou manter igual. Então, assim, agora eu consegui terminar a modelagem. Né? Agora faltam os relacionamentos. Para os relacionamentos eu vou ver o quê? Vamos lá. Conta corrente. Conta corrente com agência, eu tenho um campo comum aqui, é o número da agência. Então, eu vou verificar pelo olhar da conta corrente. Uma conta corrente tem quantas agências? Uma. Uma agência pode ter quantas contas correntes? Acho que várias, né? Então, N. Agora, eu vou ver correntista, conta corrente e correntista. Veja, eu tenho um campo igual, ó, eu marquei. Aí eu verifico. Uma conta corrente pode ter quantos correntistas no nosso exercício? 1. E um correntista pode ter quantas contas correntes aqui? N. Então, aqui eu termino também a parte de relacionamentos dentro das minhas tabelas. O que é interessante, né? Vamos comparar as visões. Ó. Pela agência, eu tive essa resposta aqui. Pelo correntista, eu tive essa resposta aqui. Vejam, olha. São iguais. Então, assim, independente de eu escolher agência ou correntista, o resultado final é o mesmo. E essa foi a apresentação de banco de dados, exemplos de aplicações das 3 formas normais. Se gostaram, dê seu like, inscrevam-se, ativem o sininho e coloquem nos comentários os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado!